Agora, não é possível continuar com a guerra fiscal da forma como está entre os estados da federação. Não tem limitação, não tem transparência, existe aquela questão de um governo estar influenciando naquilo que vai acontecer 8, 10, 12 anos à frente, não dando oportunidade aos governos que vêm depois, deles decidirem o que é estratégico, o que é necessário em termos de investimentos no Estado. Então, o novo ICMS, que está previsto na proposta, ele faz uma transição da origem para o destino, quer dizer, o ICMS cobrado no Estado que produz, vai haver uma transição da origem para o destino gradual, que começa em 2010 e termina em 2016, mas fundamental para limitar a guerra fiscal. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos dentro desta proposta a possibilidade de avançar e melhorar o próprio projeto. Acredito que a Anfip, que fez um grande seminário lá em Brasília, que organizou um belo seminário em Brasília e que está patrocinando com certeza emendas ao projeto que garantam, por exemplo, que os recursos da Seguridade Social não estarão comprometidos com as mudanças que estão sendo propostas, poderá a entidade nos ajudar a fazer que lá na comissão especial se tenha condições de melhorar esse projeto. Se puder fazer com que ele seja mais racionalizador e mais simplificador, melhor. Na verdade, o sistema tributário brasileiro é perverso, é injusto, é facilitador da evasão fiscal, da sonegação, da informalidade, da elisão fiscal. Em cima de uma legislação tremendamente complexa, existe a busca do judiciário para não pagar tributo, abarrotando o judiciário de processos. Existe grandes grupos econômicos que, em cima de um bom planejamento tributário, pagam menos tributos do que deveriam pagar, enquanto o trabalhador de baixa renda não tem como fugir da tributação embutida, inclusive, nos produtos essenciais. Se nós não tivermos a capacidade de olhar para esse sistema tributário e ver que nós temos que vencer as resistências conservadoras, as resistências dentro da sociedade de gente que diz que quer reforma tributária, onde aparece qualquer reforma, qualquer proposta enche de defeitos, porque no fundo não querem mudar o sistema tributário nacional, porque ganham muito com esse sistema tributário nacional. Será que os encargos sobre a folha têm que continuar como estão, fazendo com que muitos trabalhadores estejam na informalidade? Será que nós não temos que rediscutir a questão dos encargos sobre a folha, que não signifique comprometimento dos recursos da Seguridade? A retirada dos 2,5% do salário educação, da folha, fazendo com que tenhamos uma vinculação no novo IVA federal, acho que é um bom caminho, desonera a folha, não compromete os recursos do ensino fundamental. Será que o sistema S, que tem 2,5% sobre a folha, não teria lógica retirar esses 2,5% da folha e colocar vinculado ao IVA federal? Por que os 2,5% que mantém o sistema S tem que ser sobre a folha? Eu estou dizendo que isso não está na proposta, mas nós temos condições de avançar muito mais nesse projeto que está no Congresso Nacional. A proposta tem boas e tem dúvidas. Se ela limita a guerra fiscal, nós temos que ter um fundo de desenvolvimento regional turbinado, comandado pela União, para desenvolver as regiões menos desenvolvidas. Hoje, o incentivo fiscal, Virgílio, não é fator para desenvolver a região menos desenvolvida. Eu tenho andado por esse Brasil, eu encontro governadores, encontro entidades que defendem a guerra fiscal, achando que a guerra fiscal é o fator de desenvolver os estados menos desenvolvidos. Já foi, não é mais. São Paulo entrou com tudo na guerra fiscal. Os estados mais ricos entraram com tudo na guerra fiscal. Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entraram com tudo na guerra fiscal. Isso não significa hoje fator para levar desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas. Se nós não tivermos políticas de desenvolvimento regional e um fundo de desenvolvimento regional que não esteja no comando constitucional, mas já tenha a formatação deste fundo clara, não tem como se limitar a guerra fiscal. Agora, eu acredito nesse fundo. Eu acredito que o fundo de equalização que está na proposta, que prevê a possibilidade de devolver para um Estado aquilo que o Estado possivelmente possa perder na transição origem-destino, mas o próprio fundo vai fazer a compensação, vai ter um sistema de busca, de compensação dos Estados que perdem, e não é para dar de recurso maior para um Estado
a questão da mudança origem-destino, então este fundo de compensação, esse fundo de equalização, ele tem que funcionar bem, ele tem que ser muito bem turbinado, e não está claro na proposta. Nós vamos ter resistência à aprovação dessa reforma, Virgílio, se esse fundo de equalização não estiver bem formatado. Se joga para dentro dele o FPEX, e se joga para dentro dele os fundos da Lei Candiros, 5 bilhões e 200, que compensam os estados exportadores, mas para um pouquinho, como é que ficam os estados exportadores? E como é que fica o incentivo à exportação? Quer dizer, este fundo de equalização, além de resolver o problema da migração origem-destino, possíveis perdas dos estados, já tem que definitivamente resolver o problema do incentivo à exportação, que hoje existe, mas não tem as compensações que deveria haver do governo federal para os estados exportadores, e existe o acúmulo de créditos dos exportadores, que é algo que não pode continuar acontecendo. Então, estas questões têm que também ser resolvidas dentro do projeto de reforma tributária. Agora, eu vou, se possível, ouvir o Virgílio, que ele pode fazer os seus comentários. Em cima dos comentários do Virgílio, dos nossos debatedores, se houver tempo até para alguma resposta que possa dar aos senhores e às senhoras, eu faria uma complementação do que estou colocando. Eu procurei apenas mostrar que este projeto que está lá tem que ser burilado, tem que ser aperfeiçoado, tem que ser melhorado, tem que ser acrescentado, inclusive através das emendas que foram apresentadas e que o prazo limite foi ontem. Nós não podemos deixar de perder, não podemos perder a oportunidade de avançar na mudança do sistema tributário. Repito, vencendo resistências às vezes corporativas, conservadoras, resistência de setores que ganham muito com esse sistema tributário. Ou a gente avança, ou nós vamos continuar com um sistema tributário totalmente diferente do que acontece no resto do mundo, um sistema tributário totalmente injusto, um sistema tributário difícil de fazer a fiscalização que deve ser feita, um sistema tributário que facilita, por isso, a evasão fiscal, com toda a eficiência que pode ter os nossos setores de fiscalização, de arrecadação. Nós temos brechas para fuga, para elisão fiscal, para sonegação, pelo crescimento da informalidade, e temos um sistema tributário que, como eu disse, ele é perverso porque ele penaliza o pequeno, e ele deixa setores que poderiam contribuir muito mais fora desse processo. Então, essas correções que nós temos que buscar. Muito obrigado. Bom, depois dessa belíssima